Olá, estamos aqui hoje com um convidado especial, o Dr. Luciano Gebara, sócio fundador do escritório Gebara e Dias, apoiador do nosso canal. E hoje eu convidei o Dr. Luciano para estar aqui com a gente para falar de um tema que mesmo eu, como advogado, desconhecia, que é o planejamento sucessório. Muito se imagina que a gente só pode falar de sucessão de patrimônio após o óbito, mas o Dr. Luciano ele tem uma postura distinta e ele fala sobre o planejamento sucessório. Doutor Luciano, o que seria esse tal de planejamento sucessório? Tudo bem, Eric? Primeiro, é um grande prazer estar aqui no canal Advogado Responde. Eric, o planejamento patrimonial e sucessório é um planejamento que nós fazemos com o patrimônio das pessoas para que, em vida, esse patrimônio ele possa ser mais eficaz, tanto do ponto de vista sucessório, que é a transmissão desse patrimônio para a próxima geração, como é a eficácia tributária de obter vantagens com o pagamento dos impostos, bem como realizar a proteção desse patrimônio. Isso, então, eu posso fazer em vida, meu patrimônio ele vai estar protegido. Como que funciona a dinâmica disso? É via judicial? É via cartório? Vamos lá, a gente precisa falar primeiro sobre como funciona o planejamento patrimonial e sucessório. E ele funciona em cima de 3 pilares: a sucessão, o planejamento tributário e a proteção patrimonial. Então vamos falar primeiro de sucessão. Você perguntou para mim se é judicial, se não é judicial, se faz em vida, se não faz. Então vamos falar o que é sucessão. Sucessão é a transmissão legal do patrimônio de uma pessoa para outra, normalmente dentro de uma família, do pai e da mãe para os filhos. Existe a sucessão passiva e existe a sucessão ativa. A sucessão passiva se dá com o evento morte, quando se faz o inventário dos bens. Que é o tradicionalmente conhecido. Que é um procedimento que pode ser feito tanto judicial, como em alguns casos de forma extrajudicial. E existe o planejamento patrimonial ativo, a sucessão ativa, onde em vida, de forma mais eficaz, mais econômica, o pai, a mãe, o titular do patrimônio, ele projeta e transmite esse patrimônio para os seus herdeiros de forma mais eficaz e menos onerosa. Então quer dizer que além de eu poder planejar como que vai acontecer essa sucessão, ela ainda é menos onerosa, ela é mais barata do que a sucessão passiva através lá do inventário, do arrolamento de bens? Exatamente. Qual é o instrumento que nós utilizamos para fazer isso? É a holding familiar. Muita gente já escutou falar da holding familiar, mas não sabe exatamente o que é, como que funciona. A holding familiar, Eric, é uma empresa que é constituída com o patrimônio da família para que esse patrimônio dentro da empresa possa ser passado para as próximas gerações. Bom, Só para fazer uma complementação, Eric, por que a gente fala que o planejamento ativo é muito mais eficaz que o planejamento passivo com o evento morte? Porque em vida é possível constituir essa empresa, é possível planejar esse patrimônio e transferir para as próximas gerações num formato muito menos oneroso, muito mais barato do que num evento de falecimento. Até porque hoje no Brasil ainda é barato morrer. Em alguns países do hemisfério norte, tais como Estados Unidos, França, o percentual de transmissão de patrimônio no evento de sucessão, ou seja, na morte, chega a ser mais de 50%. Aqui no Brasil, dependendo do estado da federação, ele varia de 4% a 8%. Então, assim, é caro, mas não é tão caro. Só que o que acontece? Há alguns projetos de lei que visam aumentar esse imposto para alguma coisa próxima dos 30%. Tanto o aumento do imposto causa-mortes, que é o ITCMD, que inclusive tem um projeto de lei
já bastante adiantado aqui na ALESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, bem como um projeto de lei no Senado, que é aquele imposto sobre grandes heranças, onde haverá incidência de imposto de renda na herança. Por isso que nós estamos falando de algo que pode chegar aí na casa dos 30%. Então, quer dizer, vai ficar cada vez mais caro morrer. E com o planejamento sucessório, então, é possível contornar parte desse impacto tributário? O imposto pago no planejamento sucessório ele é menor, então, do que na sucessão passiva, através do inventário? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A nossa experiência mostra, através, inclusive, de muitos casos, que o custo de montagem de uma holding sai infinitamente menor ao custo do inventário. Isso nós estamos falando nas regras de hoje. Quando essas regras alterarem, esses impostos aumentarem, então, vai ficar uma coisa assim muito discrepante. Tem um custo para montar holding? É claro que tem. Tem que fazer a coisa certinha, pagando os impostos de transmissão, mas ainda é mais barato, bem mais barato do que fazer um inventário. E dependendo do perfil da holding familiar, se é uma família que tem imóveis alugados, que recebe aluguéis, esse planejamento ele se paga ao longo de um determinado período. É aí que a gente entra na segunda parte do nosso tripé que eu havia comentado com você. O primeiro era a sucessão. O segundo é o planejamento tributário. Quando você coloca os imóveis dentro de uma empresa, você recebe um tratamento tributário diferenciado. Então você, pessoa física, você tem lá sua casa alugada. Você vai pagar imposto de renda como pessoa física. Você vai chegar até 27,5% do seu rendimento. Acrescendo aos meus outros rendimentos, inclusive. Exatamente. Na empresa, não. Na empresa você vai ter uma tributação. Normalmente essas empresas elas vão trabalhar no regime do lucro presumido, onde você terá uma alíquota total de 11,3% do valor dos aluguéis que você recebe. Ou seja, é menos da metade do que você paga na pessoa física. E o rendimento desses aluguéis, depois de pagos os impostos da empresa, você recebe isso como distribuição de dividendos livre de impostos. Então quer dizer que mesmo que eu não tivesse vantagem nenhuma na sucessão, e tem, já seria vantajoso pelo ponto de vista de planejamento tributário. Exatamente, exatamente. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é a proteção patrimonial. Hoje, muitos empresários, muitos pais de família, eles chegam ao nosso escritório preocupadíssimos, por quê? Trabalharam a vida inteira para constituir um patrimônio, ou estão trazendo um patrimônio já de família, que também foi conseguido com muito suor. E muitas vezes um empresário, e aqui no Brasil você sabe que insegurança jurídica que a gente vive aqui, né? Empreender no Brasil é uma atividade de risco. Exatamente. Os empreendedores brasileiros são verdadeiros heróis. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa trabalha a vida inteira para amealhar um patrimônio e perde isso em 2, 3 anos. Por quê? Decorrente de dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, dívidas com fornecedores, ou seja, a atividade empresária de uma família pode acabar com o patrimônio. Então, por que a gente fala em proteção patrimonial? Porque a partir do momento que você tira da pessoa física esses bens que estão lá sujeitos a uma reclamação trabalhista, a uma execução fiscal, faz um planejamento, transmite isso em vida para a próxima geração, que não exerce essa sua atividade empresária, você está protegendo o seu patrimônio. Mas é claro que eu quero deixar bem evidente para os inscritos aqui do canal que não existe uma fórmula mágica. Dentro do direito, se a pessoa já tem dívidas, ela não vai se utilizar deste planejamento para esconder o patrimônio e perpetuar uma fraude. Não dá para dar calote. Não dá para dar calote com essa metodologia. O patrimônio ele tem que ser planejado enquanto a pessoa está com uma vida financeira saudável. Estando financeiramente saudável e planejando o patrimônio, você garante ele para as próximas gerações.
Então quer dizer que eu posso planejar como que vai acontecer a sucessão antes de eu morrer. Com esse planejamento eu vou ter uma carga tributária menor e eu ainda protejo, de certa forma, o meu patrimônio contra eventuais débitos que advierem depois da constituição, depois da realização desse planejamento. Exatamente, Eric. E a intenção é sempre passar o patrimônio para os filhos ou para os herdeiros, se o casal ou a pessoa não tem filhos, mas passar esse patrimônio para a nova geração, e você vai escolher a forma que você quer fazer isso também. Então você pode instituir uma série de cláusulas de incomunicabilidade. Muitas vezes você tem um filho e ele é casado com um marido ou uma mulher e você não gosta muito, você acha que aquela pessoa não deve fazer parte do patrimônio da sua família. Você pode doar com cláusula de incomunicabilidade, você pode doar com cláusula de... Perdão. Se eu tiver um filho que eu acho que ele é muito gastão, eu consigo fazer com que esse patrimônio que eu vou deixar para ele não venda também? Claro. Você pode fazer de várias formas, Eric. Você pode, dentro de uma empresa, você tem um filho apto a ser um empresário e um filho inapto. Você pode dar a mesma quantidade de patrimônio para os dois, mas você nomeia um como gestor. Ou você pode determinar também que o patrimônio só vai ser vendido, só vai ser alienado em um determinado evento. Quando eles fizerem tal idade, quando eles chegarem a tal idade, quando eles amealharem tal patrimônio, tudo isso pode ser planejado. Bom, então a gente já viu como que funciona a ROD, é uma coisa bem interessante essa ideia de planejamento sucessório. Mas assim, a gente tem um valor mínimo de patrimônio, tem um valor máximo. Olha, eu tenho 2 imóveis, eu posso fazer uma holding? Boa pergunta. Sempre me questionam isso. Ah, doutor, mas holding é coisa para milionário. Não, holding não é coisa para milionário. Se você hoje, estrangeiro, for comprar um imóvel fora do Brasil, um que seja, você vai comprar uma empresa que é dona de um imóvel. Por quê? Porque isso já é cultural nos outros países, coisa que ainda não é no Brasil. Então não é que você precisa ter um grande patrimônio. Não. Você pode ter uma casa, você pode ter 2, você pode ter 50 imóveis. Cada caso, ele é muito específico. E para isso, é necessário fazer um estudo. Por isso que o planejamento patrimonial e sucessório não é um enlatado, Eric. É uma coisa que a gente tem que estudar caso a caso. Entendeu? E é uma coisa que eu faço no escritório sempre de forma muito individual para cada cliente. E muitas vezes eu digo, o planejamento sucessório pode não servir para você. De repente, o que a pessoa quer fazer com o patrimônio dela não cabe dentro do planejamento sucessório. Então, por isso que a gente precisa fazer um estudo para ver quando é viável e quando é vantajoso. Não adianta a gente montar uma baita estrutura para uma pessoa que não quer, por exemplo, manter o patrimônio para as próximas gerações. Aí não tem sentido, é melhor vender e fazer dinheiro. E é esse estudo que a gente faz. Perfeito, doutor Luciano. Eu agradeço a sua participação. Imagina, muito obrigado pelo convite. Você que é inscrito do canal, gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Tem dúvidas ou sugestões? Coloque nos comentários. Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Por fim, visite o site gebaridias.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre este e vários outros temas. Obrigado.